Durante quase todo o século XX, o mundo esteve dividido em dois campos. De um lado, o capitalismo liberal, com o seu mercado selvagem e desigualdade brutal. Do outro, o comunismo soviético, com a sua ditadura e economia planificada. Mas houve quem tentasse um terceiro caminho. Uma via que pegasse no melhor dos dois mundos, a liberdade do mercado e a justiça social do Estado. Chamaram-lhe social-democracia. E, durante algumas décadas, parecia que tinha resultado. A história começa em meados do século XIX, com o nascimento do movimento operário. Karl Marx escreve o Capital, convence multidões de que a revolução é inevitável. Mas há um problema: a revolução não acontece. O capitalismo não colapsa. Pelo contrário, começa a dar alguns frutos. É aqui que entra Eduard Bernstein, um socialista alemão que, em 1899, publica um livro polêmico, Socialismo Evolucionário. A tese de Bernstein é simples e devastadora. Marx estava errado. O capitalismo não está a empobrecer os trabalhadores, está a torná-los mais ricos. A revolução violenta não é necessária. O caminho é a reforma, o voto, a conquista gradual de direitos dentro do sistema. Os marxistas ortodoxos chamam-lhe traidor. Mas as suas ideias espalham-se pela Europa. É o nascimento da social-democracia. Então, o que defendem os sociais-democratas? Primeiro, o estado de bem-estar social. Saúde, educação, habitação, serviços universais, para todos, financiados por impostos. Segundo, a economia mista. Nem tudo tem de ser público, nem tudo privado. O Estado gera setores estratégicos, o mercado funciona no resto, mas com regras. Terceiro, pleno emprego. O Estado deve garantir que toda a gente tem trabalho ou então sustentar quem não tem. Quarto, igualdade. Não apenas de oportunidades, mas de resultados. Reduzir as diferenças entre ricos e pobres é um objetivo central. Quinto, negociação coletiva. Sindicalismo forte, diálogo social, acordos entre patrões e trabalhadores. É um programa ambicioso. E, durante 30 anos, vai funcionar. A social-democracia não vingou em todo lado. Mas onde vingou, vingou a sério. O caso mais impressionante é o dos países nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca, desde o final dos anos 1920 que a social-democracia é hegemónica nestes países. Os partidos social-democratas governam durante décadas seguidas. Criaram o que hoje chamamos de modelo nórdico, uma combinação de capitalismo dinâmico com um Estado enorme e eficiente. Na Alemanha, o SPD é uma força central. No Reino Unido, o Partido Trabalhista leva as ideias ao poder depois da guerra. Em França, a SFIO de Léon Blum tenta aplicar o programa da Frente Popular nos anos 30. Mas é nos países escandinavos que a social-democracia atinge o seu expoente máximo. O período entre 1945 e 1973 fica conhecido como os 30 Gloriosos. É a era de ouro da social-democracia. O crescimento económico é elevado, o desemprego é baixo, a desigualdade cai a pique. Na Suécia, fala-se do lar do povo, a ideia de que o país é uma grande família onde todos cuidam de todos. Mas nos anos 70, o choque petrolífero muda tudo. A inflação dispara. O desemprego volta. O modelo começa a dar sinais de esgotamento. Os críticos, como Milton Friedman, dizem que o Estado Social é caro demais, que mata a iniciativa, que gera dependência. Margaret Thatcher e Ronald Reagan sobem ao poder com uma mensagem oposta: menos Estado, mais mercado. A social-democracia entra em crise. Os partidos começam a moderar-se, a aceitar privatizações, a abrandar a expansão do Estado. Hoje, a pergunta é: a social-democracia ainda existe? A resposta curta, sim, mas transformada. Os países nórdicos continuam a ter os melhores indicadores sociais do mundo: menos pobreza, mais igualdade, mais felicidade. Continuam a ter impostos altíssimos, mas também serviços públicos de excelência. Continuam a ter sindicatos fortes, mas também empresas competitivas.
O que mudou? Adaptaram-se à globalização. Privatizaram algumas coisas, flexibilizaram o mercado de trabalho, abriram-se ao mundo. Mantiveram o essencial, o estado do bem-estar universal, a negociação coletiva, o compromisso com a igualdade. O historiador Nick Brandau, num estudo recente sobre o modelo nórdico, defende que a tese do declínio da esquerda é exagerada. A social-democracia, diz ele, continua viva e com vitalidade nos países escandinavos. O paradoxo? Os partidos social-democratas tradicionais perderem votos, mas as suas ideias, saúde pública, educação gratuita, proteção social, continuam a ser populares. Talvez a social-democracia tenha ganho a batalha das ideias mesmo quando perde as eleições. O desafio agora é outro. Num mundo de crises climáticas, migrações em massa e tecnologia disruptiva, o modelo do século XX serve para o século XXI? Lição da história: a social-democracia foi a tentativa mais séria de domesticar o capitalismo. Não o destruiu, mas obrigou a partilhar. Se vai sobreviver ao século XXI, ninguém sabe. Mas a pergunta que deixou, a de que é possível crescer sem deixar ninguém para trás, essa ninguém a conseguiu calar.